Olá, tudo bem? Vamos lá, vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre genética e sobre a variabilidade genética. Esta é algo assim fantástico. Quando vocês olham para o seu irmão, para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para sua irmã, para o seu filho, é variabilidade genética, gente. É tudo variabilidade genética, né? Quando a gente olha para uma flor e aquela flor não é tão amarela quanto a outra flor, não é tão vermelha quanto a outra flor, não é tão grande quanto a outra flor. Quando a gente olha para uma cebola que é menor que a outra cebola, variabilidade genética. Claro que vocês já sabem mais do que eu, que vocês vão me corrigir, mas professor, tem também a influência do meio. Perfeito, e é isso que eu espero sempre que vocês analisem quando eu falo e para vocês e chamo a atenção de vocês que não se afirma 100% na ciência biológica, sempre há uma consideração a ser feita, tá? Ok? Então, neste caso, a variabilidade genética é responsável pela grande taxa de sobrevivência dos organismos, dos indivíduos. É graças a ela que os indivíduos conseguem se adaptar, conseguem se desenvolver, conseguem criar novas adaptações, novas condições, tá? Então, vamos lá, vamos entender. Vocês já viram alguma coisa sobre isso quando a gente falou em permutação, mutação, crossing over, né? Então, vamos só aqui reforçar o conceito. Então, chama-se variabilidade genética as diferenças existentes dentro de cada característica genética dos indivíduos de uma espécie. Né? A evolução dos seres vivos depende basicamente da variabilidade entre os indivíduos. Então, a evolução, essa capacidade de adaptação dos indivíduos, depende, então, basicamente da variabilidade genética. É graças à variabilidade genética que os indivíduos se adaptam, que as espécies evoluem, né? Então, quanto maior a variabilidade, maior a chance de sobrevivência da espécie. Duas fontes de variabilidade genética, que são, a gente já falou aqui, mutação e recombinação gênica, né? Tá? Mutação normalmente é influenciada, existe uma ação mecânica, orgânica, física, biológica, química que promove esta mudança, e existe outra que é a recombinação genética, que ela pelo próprio processo de meiose, mitose, união, duplicação do cromossomo, cromátides, né? E que vocês já viram, que vocês são craques, às vezes faz com que haja a troca ou a recombinação da posição do gene, né? Tá? Certo? Isso nós vamos ver mais detalhadamente. Então, fontes de variabilidade genética. Mutação é qualquer alteração permanente do DNA que possa ser transmitida às células vivas. Então, há uma mutação, há uma mudança no DNA e essa mudança é irreversível, ela vai ser transmitida para os seus descendentes, tá? É por meio das mutações que surgem os novos alelos. Existe um alelo original que determina a pigmentação normal da pele e há outro mutante deste que determina a falta de pigmentação, ou seja, o albinismo. Então, uma vez que um indivíduo adquiriu o caráter albino, seus descendentes vão ter este caráter também, tá? Então, mutação significa mudança no material genético, que é o DNA, podendo levar ao surgimento de características prejudiciais ou benéficas à espécie, né? Então, mutação significa mudança no material genético, então mudança no DNA, podendo levar ao surgimento de características prejudiciais ou benéficas à espécie. Algumas mutações surgem para melhoria da resistência da espécie, outras
surgem para dificultar a resistência ou a capacidade de preservação ou de se proliferar ou se perpetuar a espécie, né? Tá? Recombinação gênica é o resultado da recombinação, permutação. Então, permuta é troca, é diferente de mutação, tá? Permuta é troca, mutação é mudança, muda-se, normalmente muda-se a base nitrogenada, né? Permuta é troca, crossing over, troca-se de local, né? Entre pares de genes em heterozigose, situados em cromátides homólogas, tá? Ok? Então, a permuta em heterozigotos situados em cromátides homólogas, né? A mutação pode acontecer em genes homozigóticos, né? Por quê? Porque é um outro processo, tá? Não é troca, é mudança mesmo, tá? Então, se durante esse processo forem formados gametas com constituição gênica diferente da dos parentais, fala-se que ocorreu a recombinação ou permutação gênica. Então, se durante esse processo foram formados gametas com constituição gênica diferente da dos parentais, fala-se que ocorreu a recombinação ou permutação gênica. Para ocorrer a meiose, deve ocorrer primeiramente a duplicação dos cromossomos homólogos e que, durante a meiose, pode acontecer o crossing over ou permuta gênica. Então, a gente já viu lá que antes de haver a meiose, precisa haver a duplicação do cromossomo, né? Nesta duplicação pode acontecer que haja um crossing over ou uma permuta, uma troca de local ou dos genes dentro do cromossomo. Permuta gênica, permitindo o surgimento de gametas recombinantes ou permutantes, além dos gametas parentais que não apresentam a permuta. Então, olha lá. Então, aqui nós temos o quê? Uma duplicação, né? O BC gerou 2, certo? E aí, em um determinado momento, as cromátides irmãs, elas se encostam e aí elas vão fazer uma troca. Vocês percebem então aqui que o vermelho ficou com uma ponta azul e o azul ficou com uma ponta vermelha. Isso aqui a gente chama de crossing over, né? E aqui a gente chama de duplicação antes da meiose, tá? Cromossomos homólogos, então vamos lá, um exemplo, cromossomos homólogos. Nós temos aqui a duplicação, replicação, duplicação, gerou 2 cromátides irmãs com a mesma carga exatamente igual à da mãe, né? Então, cromátides irmãs, certo? E aí surge a mitose, que vai simplesmente separar estas cromátides, vai levar uma cromátide, cromossomos irmãos ou cromátides irmãs, né? Então aqui é irmãos, faltou, ou cromátides irmãs, né? Em células separadas. Então ela vai levar uma parte de cada cromossomo para cada nova célula, tá? Para manter o mesmo código que tinha aqui anteriormente. Então esta informação aqui é exatamente igual a estas duas informações aqui, tá? A recombinação ocorre durante a meiose e é um processo especializado em formar células reprodutivas para a reprodução sexuada. Ao se formarem gametas diferentes entre si, serão formados durante a reprodução indivíduos diferentes em relação aos seus progenitores. Ou seja, a reprodução sexuada aumenta a variabilidade por unir células reprodutivas diferentes. Então,
ao se formarem gametas diferentes entre si, serão formados durante a reprodução indivíduos diferentes em relação aos seus progenitores. Ou seja, a reprodução sexuada aumenta a variabilidade por unir células reprodutivas diferentes. Então, acontece aqui no momento da reprodução a troca através da meiose de informações, né? Já a mutação faz surgir novos alelos para um determinado dado gene. Por esse motivo, altera a frequência dos alelos já existentes. Aqui é simplesmente uma recombinação, uma troca. A mutação já faz com que surjam novos alelos, né? Tá? Este processo será mais eficiente se os gametas vierem de indivíduos diferentes. Por isso, a natureza procura sempre evitar a autogamia. Lembra? A variabilidade genética, a recombinação genética é positiva, é interessante para toda a dinâmica de sobrevivência de uma espécie, porque faz com que surjam novas combinações genéticas em novas categorias de resistência de um indivíduo. Então, junção de gametas de um mesmo indivíduo ou autofecundação. Então, junção de gametas de um mesmo indivíduo ou autofecundação. A autofecundação é evitada por reduzir a variabilidade dentro da espécie. Então, lembra, algumas plantas fazem autofecundação, alguns animais fazem autofecundação, mas a autofecundação não faz a recombinação genética. Então, por isso ela deve ser evitada, porque se um indivíduo, se uma planta tiver uma condição negativa, tiver uma doença, ele vai transmitir essa doença para os seus indivíduos, para os seus descendentes. Já numa recombinação, numa variabilidade onde há troca de gametas, a chance é muito menor de que aquela doença se transmita para seus descendentes, tá? Então, prova disso é um fenômeno conhecido como heterose ou vigor híbrido, pelo qual se faz artificialmente a fecundação cruzada em plantas que costumam fazer autofecundação, por exemplo, o milho e o trigo, aumentando-se o vigor da planta. Então, faz-se em laboratório trocas, cruzamentos, heteroses, para garantir o vigor do híbrido, para que o híbrido sempre fique mais eficiente, sempre fique mais potente, mais vigoroso. Isso faz-se no laboratório, cria-se então condições, faz-se com que haja surgimento de novos indivíduos por técnicas laboratoriais, como cultura de tecido, e aí surgem os clones, esses clones vão formar sementes, vão formar descendentes, e esses descendentes então vão ter um vigor maior, que foi aquela característica que foi pesquisada e estudada em laboratório para ser transmitida a todos os descendentes, né? Fatores evolutivos são fatores que alteram a frequência dos genes dentro das populações. Então, as populações, a gente sempre sabe que o cruzamento de homozigoto com homozigoto, heterozigoto com heterozigoto, heterozigoto dominante com homozigoto recessivo, e assim sucessivamente, vão sempre seguir uma tendência, uma probabilidade, né? Quando há um processo evolutivo, essas tendências, essas probabilidades se alteram. Então, as variações fenotípicas entre os indivíduos devem-se a fatores genéticos, ambientais ou ainda a ambos, agindo simultaneamente na determinação de um determinado fenótipo. Então, variações fenotípicas, a gente sabe que aqui tem os fatores ambientais ou as características internas e externas, né? Mais os fatores genótipos, certo? E isso vai definir as condições ou as características finais de um indivíduo. Então, nós temos aqui dois alelos, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, né? Então, aqui está havendo o que? Crossing over. Então, aqui
já houve alteração. Então, uma cromátide vai ficar com o crossing over e a outra vai ser igual à parental, né? Então, olha lá, parental, azão, bezão, azão, bezão, né? Recombinada, azinho, bezão, azão, bezinho e uma outra azinho, bezinho, que também é parental, né? Tá? Azinho, bezinho, azão, bezão, tá? Então, isso já fez, então, aí uma recombinação, surgimento de um novo genótipo que vai determinar um novo fenótipo. No entanto, somente as características determinadas geneticamente têm importância para a evolução, pois são transmitidas no decorrer das gerações. Mudanças em células somáticas que são resultantes da divisão celular, sem a participação de gametas, estas mudanças elas não são asseguradas de um indivíduo para outro. Somente aquelas que acontece a mudança no genótipo, né? Somente aquelas mudanças que acontecem na carga genética é que são transmitidas de um indivíduo para o outro. Por exemplo, eu já comentei aqui para vocês que num pai musculoso que vai na academia e faz academia e super forte, uma mãe super forte, não necessariamente ou nunca, na verdade, porque foram alterações nas células somáticas e não reprodutivas, a menos que tenha acontecido alguma mutação na carga genética, tá? Vamos excluir esta mutação, esta variabilidade na carga genética. Vamos olhar só para as células somáticas desses dois pais marombeiros, fortões, né? O filho não necessariamente vai ser fortão, ele pode não ser. Por quê? Porque vai depender da combinação genética e não somática dos pais, tá? Assim, os fatores evolutivos atuam apenas nas características determinadas geneticamente, ou seja, são aquelas que determinam variações nas frequências dos genes dentro de uma população. Lembra as frequências? Lembra as probabilidades? Então, quando há alteração genética, aquelas probabilidades se transformam, mudam, né? Tá? E aí, então, acontece que os indivíduos descendentes vão ter outras condições, outras características. Então, são considerados fatores evolutivos as migrações, a deriva genética, as mutações e a seleção natural. Então, estes 4 fatores são considerados fatores evolutivos, as migrações, a deriva genética, as mutações e a seleção natural, né? Tá? Migração ou fluxo gênico. Com a migração, entrada ou saída de indivíduos em uma população, ocorrem alterações das frequências alélicas de uma população. Por exemplo, vamos pegar uma população dos europeus brancos, normalmente recessivos. Quando se começou a haver uma miscigenação, começou a haver cruzamento da população negra, dos muçulmanos, dos espanhóis, alguns espanhóis são mais marroquinos, né, de alguns africanos, de alguns aborígenes da Austrália, de alguns índios da América, né, alguns índios vindos do Brasil, da América do Sul, da América do Norte, começaram a cruzar com o gene dos europeus, começou a haver uma mudança nas características, né? Então começou a aumentar essa variabilidade. Entrou então um indivíduo, ou um indivíduo migrou, um gene migrou para dentro de um grupo de população, né? E isso então fez com que houvesse uma mudança nas características, nas frequências e nas probabilidades genéticas. O aumento no número de indivíduos pode determinar o aparecimento de alelos novos em uma população ou o aumento da frequência de alelos já existentes, enquanto a saída de indivíduos determina a diminuição da frequência de um dado alelo. Claro, por quê? Porque quanto mais reprodução, quanto mais recombinação,
não é que aumenta a probabilidade de acontecer uma mutação, de acontecer uma variação, de acontecer um cruzamento, de acontecer uma migração de um gene, de um alelo para outro, porque são mais possibilidades de acontecer, né? Se você pega um indivíduo só, a probabilidade é aquela. Se nós pegamos 500 indivíduos, as probabilidades já são muito maiores de acontecer, né? Tá certo? E a deriva genética? Então, é um fenômeno que ocorre em populações pequenas, nas quais os endocruzamentos ou casamentos consanguíneos entre irmão e irmão, entre filho e pai, filho e mãe, filho e pai, né? Então, endocruzamentos ocorrem com frequência. Com o passar do tempo, ocorre a fixação de um dos alelos e a eliminação de outro, ou seja, um alelo tende a uma frequência de 100%, enquanto o outro tende a 0%. Então, deriva genética está relacionada a endocruzamento ou cruzamentos consanguíneos, onde um tende a ter 100% de frequência, enquanto o outro passa a ter 0 frequência ou probabilidade de frequência. Assim, a maioria dos indivíduos passam a ser homozigóticos para aquele gene, né? Em uma ilha de Lençóis, no Maranhão, uma pequena população em que o excesso de cruzamento estava determinando a fixação do alelo A. Então, cruza, a partir de um certo momento, todos os descendentes vão portar a doença albinismo, por exemplo, neste caso da ilha de Lençóis, no Maranhão, tá? E a eliminação do alelo azão, alelo dominante, que tem pigmentação normal de pele, tá? Então, com o passar dos anos, calculava-se que todas as pessoas dessa ilha seriam albinas. Ações governamentais e de entidades não governamentais trabalharam no sentido de retirar essa população do isolamento em que viviam. Então, eu falei da Europa, mas isso pode acontecer aqui na ilha de Lençóis, no Maranhão. Então, o governo interage, age juntamente com entidades locais e começa a introduzir novas pessoas com novos DNAs, com novas características para eliminar essa tendência de 100%, essa fixação do alelo azinho. Porque uma vez que ele fixou, acabou, né, pessoal? Não vai mais conseguir alterar. Porque você eliminou o outro alelo. Então, houve aí a intervenção do governo e agentes locais, e isso está sendo, então, revertido. Seleção natural, a gente viu lá em Darwin a seleção natural, né? Altera as frequências alélicas de uma população, fazendo com que ocorra um aumento da frequência do alelo, que confere melhor adaptação. Então, lembrando, os indivíduos melhor adaptados conseguiam ter mais sobrevivência e conseguiam estar cruzando entre eles com maior frequência. Isso fazia com que aquele alelo, aquela característica, tivesse mais probabilidade de ser transmitida a seus descendentes do que outros que não tinham aquela característica, né? Então, maior chance de sobrevivência e maior número de descendentes, tá? Então, lembrando, pegando o exemplo das Ilhas Galápagos, das questões dos pássaros, do experimento de Darwin, onde ele observou que não era o fato da ilha em si fazer com que uma ave desenvolvesse um bico mais fino ou um bico mais alto, mais grosso, mais largo, mais comprido, mais menor, não, mas as condições da ilha faziam que os bicos, os pássaros de um determinado tipo de bico tivessem mais capacidade de sobrevivência. Tendo mais capacidade de sobrevivência, aumenta o número de indivíduos daquela característica na população e aumenta a probabilidade desses indivíduos cruzarem entre eles. E com isso, então, aumenta a probabilidade dos descendentes terem aquela característica, tá? Então, consequentemente, ocorre uma diminuição da frequência do alelo menos adaptativo.
Isso que eu acabei de falar. Verifica-se, portanto, que o valor adaptativo representa taxas com que a seleção natural favorece um determinado fenótipo, né? Exatamente isso que eu falei. Então, de repente, em tal ilha, o bico curvo menorzinho era mais apto para pegar o marisco, para pegar o alimento no meio de uma pedra ou numa árvore, do que o bico fino, pontudo e mais frágil, né? Então, aqueles indivíduos com o bico menor, né, curvo, conseguiam sobreviver, pegar mais alimento, e isso garantia a sua sobrevivência, e aí começou a haver um aumento da população destes, porque os outros não conseguiam se alimentar e morriam. E aí com isso aumentou a probabilidade destes pássaros se cruzarem, né? Se acasalarem e gerarem indivíduos com esta mesma característica. Então, por outro lado, existe o coeficiente de seleção, que indica a taxa com que a seleção natural atua contra um certo fenótipo. Assim, se em duas populações encontrarmos as seguintes coeficientes para um determinado fenótipo, por exemplo, VA, valor adaptativo, CS, coeficiente de seleção, população X, valor adaptativo 0,7, coeficiente de seleção 0,3, na população Z, valor adaptativo 0,1, coeficiente de seleção 0,9, ambos resultam em 1, né? Tá? Na população, isso significa o quê? Que na população X, o maior VA, que é valor adaptativo, e o menor CS irão favorecer a fixação de referido genótipo. Já na população Z, os coeficientes mostram baixo VA e alto CS, o que fará que o fenótipo tenda a desaparecer. Então, neste caso, o valor adaptativo é muito baixo. Então, a espécie não consegue se adaptar com tanta eficiência como a população X. Então, ela começa a desaparecer. Foi o caso que eu falei dos pássaros de bico curvo e os pássaros de bico fino e comprido, né? Neste caso, a de bico curvo e duro e resistente tem um valor adaptativo muito maior do que as de bico longo, fino e frágil, tá? Certo? Então, em 1908, Hardy e Weinberg estabeleceram que se nenhum desses fatores evolutivos estiver ocorrendo em relação a uma determinada característica genética, a população está estacionária, ou seja, não está evoluindo. Caso um ou mais desses fatores ocorra, as frequências dos alelos, frequência alélica ou gênica para essa característica, naturalmente serão alteradas e, consequentemente, as frequências dos genótipos, né, também deverão ser alteradas. Então, se uma população não está evoluindo, não está se adaptando, significa que o valor adaptativo dela está em torno de 0,1 a 0,5. Tem baixo valor adaptativo, não está se alterando, não está se modificando. Então, tem baixo valor adaptativo. Porém, né, podem ocorrer alterações naturais e essas frequências sofrerem alterações e as populações se adaptarem e absorverem um novo valor adaptativo. Neste caso, a população estará em evolução em relação a essa característica, né? Então, pode haver um fator externo ou interno que tenha promovido esta adaptação, tá? A genética de populações é a parte da genética que estuda a frequência alélica, por exemplo, dos genes alelos azão e azinho. E genotípicas, por exemplo, genótipos azão, azão-azão, azão-azinho, azinho-azinho. Ou seja, duplo homozigótico dominante, heterozigoto e duplo homozigoto recessivo em uma população, bem como os fatores que as influenciam. Os chamados fatores evolutivos, mutação, seleção natural, migração e deriva genética, né? Então, isto vai determinar estas
condições, né? E estas condições vão determinar estas frequências também, né? Tá? Então é um círculo de vai e vem, vai e vem. Uma causa o resultado na outra e a outra causa o resultado em uma, né? Tá? Trabalho em conjunto. Lei de Heide-Weidenberg, no século XX, permite o cálculo das frequências aléricas e genotípicas de uma população. Numa população muito grande, com cruzamento aleatórios e nenhuma seleção, a frequência relativa dos alelos tende a permanecer constante de geração em geração. Então, numa população muito grande, onde você tem muita variabilidade genética, né? Com cruzamentos aleatórios e nenhuma seleção. Então, não é feito nenhum controle do cruzamento e nenhuma seleção. Então, a frequência dos alelos tende a permanecer constante de geração a geração. Se as frequências alélicas, portanto, permanecerem constantes de geração em geração, pode-se dizer que a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, né? Tá? Então é isto que acontece. Então, se essa frequência alélica está constante de uma geração para uma geração, quer dizer que a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Para que as frequências alélicas permaneçam constantes, é necessário que a população deva ser panmítica, ou seja, muito grande e sem endocruzamentos, né? Cruzamento indivíduo-indivíduo, né? Tá? Ou indivíduos que se autocruzem, né? A população deve estar isenta de fatores evolutivos. Não deve ocorrer migrações, deriva genética, mutações e nem seleção natural. Então, se não houver esses fatores evolutivos, a população for muito grande, não há endocruzamento, então a tendência é de crescimento da variabilidade ou da frequência dos alelos, tá? E permaneçam constante, né? Então, esta é a lei de Weinberg, certo? Frequência alélica nas populações. É o estudo da frequência dos alelos, azão e azinho, isoladamente numa população em equilíbrio. Exemplo, uma população com 10.000 indivíduos, sendo 3.600 homozigotos dominantes para par de alelo azão-azão, 1.600 homozigóticos recessivos para azinho-azinho, 4.800 para heterozigotos. Assim, essa população possui um total de 20.000 alelos. 10.000 indivíduos, cada indivíduo possui 2 alelos, 20.000 alelos, já que cada indivíduo possui um par de gene e um par de alelo. Frequências alélicas nas populações. Então, vamos ver essas populações. Nós tínhamos azão-azão, azinho-azinho, azão-azinho. Duplo homozigoto dominante, duplo homozigoto recessivo, heterozigoto. 3.600, 1.600, 4.800, 10.000 indivíduos, né? Número de alelos é sempre o dobro. Então, na população A, nós tínhamos 3.600 vezes 2, 7.200. Nenhum aqui, então 0. E 1 aqui, né? 4.800 mais 4.800. Total de alelos azão, 12.000. Total de alelos azinho, 8.000. Rapidamente, o que vocês me dizem? Qual é o alelo que tem mais probabilidade de acontecer? O azão ou o azinho? O azão tem 12.000 e o azinho tem 8.000. Óbvio que é o azão, né? Ele está em muito maior número, né? Então, para se calcular a frequência do alelo azão, basta dividir o número de alelos azão na população pelo total de alelos. Então, frequência de azão, 12.000 sobre 20.000, igual a 0,6. Função de azinho, 8.000 dividido por 2.000, 0,4 ou 40, tá? Então, assim, a gente sabe qual é a frequência deste alelo e do outro alelo
acontecerem, né? Então, neste segundo resultado, poderia ter sido obtido simplesmente subtraindo-se 1 da frequência do A, né? Então, nesse aqui. Então, 1 menos 0,6 vai dar 0,4, tá? Pois a frequência dos dois alelos tem que ser sempre igual a 1. Então, frequência de azão mais frequência de azinho igual a 1. 1 menos 0,6, 0,4. Ou 40%. Então, lembrar sempre que Fzão mais Fzinho, mais F de Azinho, é sempre igual a 1, tá? Frequência genotípica nas populações. É o estudo da frequência. Agora nós estamos falando de genótipo, não mais fenótipo. Fenótipo já tinha todo o resultado da interação genotípica mais ambiente, né? Então já tinha características internas. Agora nós estamos olhando só para a frequência genotípica. É o estudo da frequência de cada um dos genótipos possíveis nos indivíduos de uma população. Para calcular as frequências genotípicas de uma população, então, lei de Hardy-Weinberg é sobre frequência fenotípica das populações. Agora, utiliza-se a lei do teorema de Hardy-Weinberg, considerando que Q a frequência do alelo Azinho ou qualquer outro gene alelo Bzinho, Czinho, Dzinho. E P a frequência do alelo Azão ou qualquer outro gene alelo Bzão, Czão, Dzão, etc. Tá? Então vamos lá ver como que acontece. Primeiro, P mais Q tem que ser igual a 1, né? Como a gente viu, frequência de azão mais frequência de azinho tem que ser igual a 1. A soma das frequências de A com azinho tem que ser igual a 1. Segundo, duplo recessivo, A ao quadrado, ou Q igual Q ao quadrado. Frequência de indivíduos homozigotos recessivos, ou homozigotos recessivos. Azão, azão, dá azão ao quadrado ou Pzão ao quadrado, frequência de indivíduos homozigotos dominantes, azão, azão. Heterozigotos, né? E pode ser azão, azinho ou azinho, azão. Então, igual a 2 vezes azão, azinho. Tá? 2 vezes igual a 2 vezes P vezes Q. Frequência de indivíduos heterozigotos, azão, azinho, azinho, azão, né? Quinto, a soma de todos os indivíduos de uma população em equilíbrio deve ser 1 ou 100. Aqui às vezes falta ar, pessoal, tá? Sala é fechada. Não é sono não, é só porque o ambiente começa a ficar mais carregado, o ar começa a ficar com menos oxigênio, né? E começa então a dar essa sensação de cansaço. Mas vocês já estudaram relação ou respiração celular, então vocês sabem do que eu estou falando, né? P2, que é do azão, né? 2PQ, que é 2 azão, azinho, e Qzinho, que é do azinho. Isso tudo tem que ser igual a 1, relação constante, tá? Modelos de problemas, exercício. A frequência de um alelo A em uma população é de 0,40. Assim, deseja-se saber qual a frequência de indivíduos heterozigotos nessa população para esse locus. Então, se é heterozigoto, tem que ter um azão e um azinho para esse locus gênico. Solução. Como azinho 0,4, a frequência do alelo azão é igual a 0,6. Consequentemente, a frequência de heterozigotos calculadas por 2 azão azinho, lembra? Então, 2 azão azinho, tá aqui, né? Será de 0,48. Ou azão 1 menos azinho, 1 menos 0,4 igual a 0,6. 2 vezes azão azinho, 2 vezes 0,6 vezes 0,4, isso vai ser igual a 0,48, tá? Exercício 2, tá? A frequência de um alelo em uma população é 0,4. Assim, deseja saber qual a frequência de indivíduos heterozigotos nessa população
para esse locus gênico. Solução: Azinho igual a 0,4. A frequência do alelo azão é igual a 0,6. A gente já viu. 1 menos Azinho, então, igual a 0,6, né? Porque 1 menos 0,4. Tá? Solução: como Azinho é 0,4, a frequência do alelo A será igual a 0,6. Consequentemente, a frequência de heterozigotos calculados por 2A será de 0,48, ou 48%, né? Então, A ao quadrado igual a 0,36, porque é Azinho igual a 0,6, certo? Aqui é 0,4, vamos ver uma coisa. Azinho, 0,6, frequência do alelo A. Para obter o valor de azão, subtrai-se o valor previamente encontrado de A, de 1. Azão igual a 1,04. Aqui, então, é 0,4, né? E aqui é 0,8, 0,16. E aqui é 0,6, 0,36. Só um minutinho, tá? Então, é essa a conta que a gente faz. 2 azão, azinho. 2 azão, azinho. 2 vezes 0,6 vezes 0,4. 6 vezes 4, 24. Vezes 2, 0,48. Tá bom, pessoal? Então, aqui nós terminamos agora a questão das genéticas das populações. Eu só vou apagar aqui para não confundir vocês, tá bom? Então, nós aqui acabamos a genética das populações, onde a gente percebe, então, ou percebeu os fatores que determinam, que influenciam a variabilidade genética e que, com isso, aumentam a probabilidade de uma característica herdada ser transmitida a um descendente, né? E isso a gente tem como calcular estas frequências e essas probabilidades, certo? Então, um grande abraço para vocês e nos vemos na próxima aula. Muito estudo aí para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.